Eu vou falar então sobre uma questão aqui das células. A gente está enfocando hoje o assunto crescimento e multiplicação das células. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero abençoar cada um de vocês em nome de Jesus com temor, com amor, com fé genuína, com santidade, com a capacidade de discernir bem todas as coisas na sua vida espiritual, com a capacidade de administrar bem o seu dia a dia, o seu lar, a sua vida profissional, o seu ministério e com a bênção do crescimento, da multiplicação e do governo de Deus sobre a sua vida. Que tudo que você puser às suas mãos prospere e que você seja suprido por Deus em todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Que aonde você for, você alcance graça diante dos olhos de Deus e também dos homens, e que você seja um instrumento poderoso de transformação dessa geração, fazendo a igreja do Senhor crescer e se multiplicar em nome de Jesus. Assim eu te abençoo, porque você veio atendendo o comando de Deus para gerações em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque esse aplauso é para Ele. Então vamos lá. Todos os processos da visão, eles são muito simples e eficazes. Amém? Mas existe em cada um deles uma riqueza de detalhes que precisa ser observada. Se os princípios e os detalhes de cada processo da visão se perderem, a unção também se perde. E se a unção se perder, os resultados não serão satisfatórios. Ou seja, se nós não entendermos que a visão tem uma forma, que ela tem um modelo, que ela tem princípios, e que cada processo da visão tem os seus detalhes construtivos, o que vai acontecer? Se nós perdermos esses detalhes, se as células perderem a forma, se os encontros começarem a ser alterados, se a escola de líderes perder a sua maneira de ser, o seu foco, o que nós vamos ter? Nós vamos ter como resultado discípulos mal formados, nós vamos ter líderes despreparados. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é ter uma atenção especial em tudo aquilo que nós aprendemos de Manaus, em tudo aquilo que nós entendemos até aqui, que são as células, que é o encontro, que é o reencontro, porque existem muitas distorções. O pastor Gilmar Bispo, que está aqui com a esposa dele hoje, seja bem-vindo, pastor, estou feliz pela tua presença aqui. Nós tivemos um encontro, um momento de aconselhamento há poucos dias atrás, e ele começou a me contar o tipo de reencontro que eles faziam. E eu vi que o reencontro que eles faziam tinham tantas dinâmicas, tinham tantas coisas místicas colocadas, fruto da criatividade humana, fruto da inventividade do povo brasileiro, que aquilo tudo que existia no reencontro, que ele aprendeu e que ele estava fazendo por obediência, aquilo que ele aprendeu, não tinha nada a ver com o reencontro ensinado por Manaus, não tinha nada a ver com o manual do reencontro. Muitos processos de dinâmicas, muitos processos de teatros, de coisas alegóricas colocadas nesse encontro, faziam com que as pessoas tinham uma experiência muito mais a nível de alma do que propriamente espiritualmente. E ele pôde fazer um reencontro, como é o reencontro que nós fazemos, que foca primordialmente na palavra e no mover do Espírito Santo, e foi uma grande unção, e eu tenho certeza que agora, pastor, você tem discípulos curados, que vão, pelo nível de cura que tem na alma, serem discípulos que vão deslanchar, que vão crescer, que vão se multiplicar, que vão trazer uma multidão para a sua igreja e para todas as igrejas que estavam lá, em nome de Jesus. Então é disso que eu estou falando, de que a gente precisa tomar cuidado para que as nossas células não alterem o seu formato. Porque existem pessoas que gostam de inventar um negócio, e elas têm um... Por exemplo, eu tinha um discípulo aqui que ele chegava na célula, ele queria tocar chofar na célula.
E aí depois ele fazia a libertação na célula. Ele não esperava chegar ou levar o povo para o encontro para fazer a libertação lá no encontro. Ele já libertava. Então, a célula dele virava uma sessão de libertação, demônios manifestos rolando pela casa, aquela gritaria dentro do apartamento e os vizinhos chamando a polícia. E o povo que vinha pela primeira vez escandalizado, porque pensava que tinha entrado numa filial da Universal do Reino de Deus. Então essa célula não foi para frente. Eu não preciso nem até ilustrar aqui e dizer que esse líder não está mais na igreja, porque ele foi ficando envergonhado com a dificuldade dele de ganhar e de consolidar as pessoas, e aí chegou um determinado momento que ele pediu para sair. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter muito cuidado com as nossas células, lembrando que as células têm princípios e detalhes fundamentais para o seu bom funcionamento. Eu já distribuí para todos os líderes de célula, se alguém não recebeu, se alguém não teve acesso, uma apostila que chama-se Princípios para uma Célula de Êxito. É importante que todo líder de célula leia aquela apostila, procure colocar o funcionamento da sua célula dentro daqueles princípios, observando aqueles detalhes, procurando guardar a medida do tempo, a sequência das coisas a serem feitas, para que a célula possa ser uma célula saudável e uma célula que vai produzir os resultados esperados por Jesus e pela visão, pela igreja. Ok? Então, as células têm os seus princípios, a célula tem os seus detalhes. Os encontros, eles possuem uma ordem, uma sequência, que não deve jamais ser alterada. Por exemplo, um pequeno detalhe dos encontros com Deus. As pessoas, às vezes, né, outro dia uma discípula questionou assim, por que aquela música do encontro, aquela música da primeira noite, Peniel, é sempre a mesma música 10 anos atrás, 12 anos atrás? É porque, assim, aquela música foi a música com a qual os encontros foram lançados para o Brasil todo. Essa foi a música que Manaus usou, essa foi a música que Manaus nos ensinou, e essa música ela tem tudo a ver com aquilo que é ministrado em Peniel. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Então é um momento onde Deus está olhando dentro do nosso coração. E aqueles que têm genuíno arrependimento vão ter facilidade de se sentir naquela hora transparentes, vão ser sinceros com Deus, vão viver um arrependimento genuíno e vão realmente ter a sua vida levada a um outro nível, né? Então, essa música tem tudo a ver com o reencontro. Mas refletindo sobre essa pergunta dessa discípula, eu cheguei à seguinte conclusão: quantos sabores de Coca-Cola tem por aí? A Coca-Cola, há mais de 50 anos, ela tem o mesmo logotipo, a mesma garrafa e um só sabor. E eu acho que ninguém está reclamando, dizendo Coca-Cola ficou velha, Coca-Cola ficou sem graça, Coca-Cola ficou ruim. Muito pelo contrário. O fato da Coca-Cola ser sempre a mesma coisa faz com que Coca-Cola se transforme não só numa marca muito forte, como num refrigerante conhecido em todo o planeta. Então nós precisamos entender isso. Que não é questão da música ficar velha ou não ficar velha. A música é a música original. É a música que Deus colocou para fazer o encontro. E a gente deve conservar não só essa música, como todas as outras que a gente tem no encontro, no reencontro e nos outros encontros que vêm como sequência da visão. Por quê? Porque essas músicas foram criadas naquele momento. Essas músicas foram criadas debaixo de uma certa unção, né? Elas têm letras que se encaixam perfeitamente nas mensagens nas quais o encontro trabalha. Então, a gente não deve ficar alterando, porque a ideia é aquilo marcar as pessoas, a ponto de que todo mundo que ouvir tua mirada vai se lembrar da sua experiência do encontro com Deus, assim como quem escutar a música da Sani vai se lembrar do seu reencontro, assim como quem escutar Nasceu José vai se lembrar do Mover 1, e assim por diante, as pessoas vão tendo esse registro de momentos de unção, de momentos de cura que elas viveram durante os passos da visão. Ok?
Isso aqui eu dei a questão das músicas só como um dos detalhes, né? Porque a gente vê por aí, vai em encontros aí que as pessoas já estão botando outras coisas, outras músicas, que as pessoas podem até gostar, mas que não tem a ver com o encontro, que não são coisas originais, já são alterações e adaptações, ok? A escola de líderes também tem uma dinâmica de funcionamento, uma metodologia que deve ser a mesma para todas as turmas. Então, nós precisamos entender isso, que a visão é uma linguagem, que deve ser a mesma, padronizando pensamento, padronizando forma de falar, padronizando forma de agir. Por quê? Porque Deus não tem problema em nos fazer parecidos na maneira de nos comportarmos e deixando que a gente seja diferente na maneira de ser. Deus respeita a individualidade de cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um tipo de dom, um tipo de unção, de carisma, né? Mas os processos da visão, eles falam de nós sermos um povo, de nós sermos um exército que tem uma só linguagem e que se comporta de uma só maneira para também atingir um só propósito. Qual é o propósito? Ganhar vidas, transformar essas vidas em discípulos, através desses discípulos formar um exército numeroso, incontável de líderes, que vão atrair multidões e vão apacentar multidões como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Amém? E você faz parte disso. Se você se alegra com isso, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então preste atenção, cabe às equipes de 12, da primeira, da segunda geração e assim por diante, zelarem para que o DNA da visão não se perca e não sejam descaracterizados os passos da visão. A visão é uma linguagem que precisa ser sustentada e transmitida de geração em geração. Por isso, pode parecer até que esse assunto já é conhecido, mas eu já sei, eu já faço tudo certinho, tudo direitinho, mas existem pessoas novas que chegam sempre, que precisam aprender esses processos e que precisam ter o entendimento de quanto esses detalhes eles são importantes e eles fazem com que a visão seja uma linguagem única, ok? Existe um processo chamado entropia da comunicação. Entropia da comunicação é a perda natural de energia de uma mensagem, quando ela é passada de uma pessoa a outra. Isso a gente pode exemplificar, a gente pode entender bem através daquela brincadeira telefone sem fio. Quem brincou disso? Sentar numa rodinha e um falar assim na orelha do outro assim: você esqueceu de colocar o seu avental. Aí o outro fala assim: você esqueceu de colocar o seu avental. E aí vai indo, só que as pessoas vão mudando uma palavra, vai mudando a outra, muda alguma coisa no entendimento, a outra não entendeu direito, fala depressa. Quando chega no final, você esqueceu de colocar o seu avental, sai lá na última que escutou, o gato da vizinha morreu no meu quintal. Por causa desse fator natural, né? Porque isso é um fator natural, a entropia da comunicação, a perda de energia, a mudança na essência de uma mensagem, é um fator natural limitado à falibilidade humana. O ser humano é falho. Então, esse fator natural ligado à falibilidade humana, ele obriga a gente a zelar para que a linguagem venha a ser sustentada. E nós não só a sustentemos, como nós nos preocupemos sempre em padronizá-la e em reproduzi-la de uma forma sempre muito fiel. Amém? Mantendo cada princípio e cada detalhe, em cada processo, sendo ensinado e sendo supervisionado sempre. Por quê? Porque nós temos um encontro que foi ensinado durante 10 anos para a primeira geração. Mas a primeira geração, ela faz esse encontro agora com a segunda geração, e se a primeira geração mudar algum detalhe no encontro, ou vários detalhes no encontro, o entendimento da segunda geração é que o encontro é daquele jeito. Por exemplo, o pastor Roberto está preparando agora, junto com a pastora Nádia, uma equipe aí que vai ajudar ele, o encontro na Inglaterra. Eu falei assim, olha, você tem que ser muito fiel a todos os detalhes, porque aquilo que eles
viverem aquilo que eles aprenderem nesse primeiro encontro que vai ser feito lá na Inglaterra, é o que eles vão entender que é o encontro, e eles vão querer fazer sempre assim. Principalmente em inglês, que é muito metódico e muito zeloso com detalhes e pontualidade. Então, é disso que nós estamos falando, né? De nós ficarmos atentos aos processos, respeitarmos os processos como eles são, tentarmos reproduzir com fidelidade tudo o que a visão nos ensinou até agora e tomarmos cuidado com esse processo, de não perdermos a energia na transmissão dessa mensagem de uma geração para outra. Amém? Cuidando disso, a gente está fazendo até um manual de procedimentos para o encontro, para que o encontro não fique aí sofrendo alterações e situações que vão trazer prejuízo para a qualidade do encontro, né? Por exemplo, nós já tivemos situações aí, é lógico que isso são exceções, mas são coisas que vão acontecer mais vezes se não tivermos o cuidado de olhar por que isso aconteceu, de cercarmos para que isso não aconteça. Por exemplo, o encontro que nós fizemos com os ingleses, o Peniel começou 1h30 da manhã. Você já imaginou o que é você começar uma ministração de Peniel 1h30 da manhã? Por quê? Porque era 10h30, o ônibus não tinha chegado aqui ainda. Agora, houve um problema? Houve um problema. A companhia de ônibus pisou na bola? Pisou na bola. Mas a gente tem que cercar isso, fazendo um contrato, amarrando as pontas, selecionando um fornecedor de transporte que não nos dê esse tipo de problema. Por quê? Porque se a gente não vigiar com esses detalhes, daqui a pouco as pessoas estão indo de carro, as pessoas estão indo da casa delas, e aí se perde todos os detalhes e os processos importantes que tem cada um o seu porquê e o seu para quê no desenvolvimento da visão. Amém? Nós não podemos deixar assim, pré-encontro, dá na casa, pré-encontro, dá lá na calçada, na hora que o cara está esperando o ônibus chegar. Não, essas coisas, elas são distorções, elas são já uma desordem que começa a se infiltrar no ambiente da visão e que vai, com certeza, remover os resultados positivos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa manter cada princípio e cada detalhe do processo, ensinando isso para as gerações posteriores e supervisionando sempre se isso está sendo feito dessa forma. Ok? Hoje nós vamos rever o processo de crescimento e multiplicação de uma célula. Os objetivos de uma célula são sempre a edificação do corpo e o crescimento pela salvação de novos. Qual é o objetivo de uma célula? Em resumo, é alimentar as pessoas, dando para elas um momento de comunhão com Deus, um momento de ouvir a palavra de Deus, um momento de estarem na presença de Deus, adorando a Ele, e também uma oportunidade para, no seio das células, vidas novas terem um contato com Jesus, conhecerem a Jesus, se entregarem a Ele. A saúde de uma célula depende fundamentalmente da saúde do líder, ou dos líderes se for um casal. Se o líder for saudável, a célula conseguirá ganhar e reter o fruto ganho. Se o líder pecar, a célula acaba, a célula fecha. Uma célula deve sempre começar com 6 pessoas, tendo no mínimo 4 que já passaram pelo encontro e estão na escola de líderes. Ou seja, não adianta a gente pegar um líder que ganha um monte de gente só porque ele já trouxe 6, 7, 8 discípulos para uma célula. A gente olha aquele povo, todos vinculados a um líder, e acha que porque aquele líder trouxe aquelas pessoas agora podem ser enviadas numa célula com ele. Não, é preciso que a gente garanta a saúde espiritual, o treinamento ministerial desses discípulos todos antes de enviá-los. Então, para um líder poder ir com o povo que ele ganhou, essas pessoas precisam passar pelo encontro. A gente não pode enviar uma célula onde não tenha pelo menos 4 das pessoas que estão sendo enviadas sem ter tido a experiência do encontro e sem estarem cursando a escola de líderes. A gente pede sempre que o líder que está habilitado, que está preparado, vá com mais 3 que deem suporte a ele. Esses 3, de preferência, sejam o anfitrião, o Timóteo e mais um que já tenham passado pelo encontro e que estejam cursando a escola de líderes. Se a gente enviar as células na empolgação, essas células podem, lá na frente, não ter sucesso e acabarem sendo recolhidas. Todos os discípulos da célula devem ser estimulados por oração
e por ensino contínuo a convidarem pessoas novas. Ou seja, a célula precisa ter sempre esse discurso: olha, precisa ter gente nova, precisa ter gente nova. A gente tem que ganhar vidas. O objetivo é que cada um aqui traga os seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, ok? Vamos ganhar vida, gente. Esse é um discurso que o líder da célula tem que manter vivo sempre dentro da célula, porque senão a célula pode virar um clube do bolinho, um clube da Luluzinha, um lugar de comunhão, um lugar de religiosidade. E não é esse o objetivo da célula. A célula tem que alimentar a fé das pessoas que já fazem parte da célula, e ela tem que ter vidas novas sempre e salvação sempre. Cada célula deve ter pelo menos uma pessoa nova e salva a cada semana. Presta atenção, 6, 7, 8, 10, 12 pessoas reunidas. Poxa, 12 pessoas não conseguem gerar uma vida salva, uma vez por semana? Uma pessoa salva na célula? Consegue. Se 10 pessoas convidarem cada uma pessoa, é muito difícil que não venha uma pessoa ali para ouvir de Jesus, para ouvir palavras tão boas, tão tremendas, e acabar crendo em Jesus e recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Então, o objetivo de cada célula é ganhar pelo menos uma pessoa nova e levá-la à experiência da salvação a cada semana. Se a célula em 12 meses gerar 12 pessoas, ou seja, ganhamos várias pessoas durante o mês, mas uma realmente passou pelos processos, passou pelo encontro, decidiu abraçar a fé, está na escola de líderes, esse é o discípulo do mês. Esse é o discípulo, igual no McDonald's, funcionário do mês, esse aqui é o discípulo do mês, né? Então esse aqui é o discípulo que deu certo. Esse aqui é o discípulo consolidado do mês, que aquela célula tem que ter como o seu crescimento real. Se cada célula ganhar uma pessoa em um mês, consolidar uma pessoa em um mês, no fim do ano essa célula poderá multiplicar-se em mais uma. Por quê? Porque ela tinha 6, ela ganhou uma por mês, ela agregou mais 12 pessoas à célula, 6 mais 12 é igual a 18, 18 dividido por 2, o líder dessa célula vai poder enviar uma outra célula com 9 discípulos. E ele ainda vai ficar com 9 para dar continuidade ao processo e gerar mais uma, ok? A meta padrão para a multiplicação de células é cada célula gerar mais uma em um ano, amém? Hoje a gente tem perto de 200 células vivas, ativas na igreja. Se cada uma das células gerar mais uma, chegando no fim do ano tem 400 células. E 400 células, queridos, faz um estrago tão terrível no inferno. 400 células atrai tanta gente e consolida tanta gente. É um exército de líderes ganhando vidas, fazendo discípulos, levantando uma multidão para Jesus. Amém? Isso é mais forte do que cruzadas evangelísticas, isso é mais forte do que qualquer outro tipo de processo para se ganhar vidas. Cada célula gerar mais uma pode parecer pouco, mas é um resultado muito significativo e bom. Se a igreja, cada célula gerar mais uma, a igreja dobra de tamanho todo ano, e isso é uma velocidade na visão supersônica. Amém? É fácil conseguir isso? Não, não é muito fácil. Isso depende de um cuidado nosso, de uma disciplina nossa, de jejum, de oração, de muito zelo, mas é possível. Amém? Então, para um bom resultado nas células, toda célula deve ter um processo de oração. Aí eu já isentei a santidade do líder, né? A santidade do líder é vital, é básica. O líder precisa ser uma pessoa sincera, limpa de coração, não pode ser aquele líder magoado com ninguém, amargurado. O líder ou a líder, o líder não pode ser infiel nos dízimos. Como que um líder de célula vai roubar a Deus nos dízimos? A palavra de Deus fala que quem não devolve o dízimo está roubando a Deus. Então como é que um líder de célula vai roubar a Deus? Vai vir problema na célula dele, vai ter brecha na vida dele e na célula dele. E ele vai ficar sem a unção necessária, sem a força necessária para consolidar a sua célula. Então, o primeiro aspecto no processo de fortalecimento de uma célula é a santidade do líder. O segundo é a oração, porque não se ganha vida sem jejum e sem oração. Amém? Então,
a gente pode mobilizar todos os discípulos da célula. Imagina que você é um líder de célula e que você tem 6 pessoas com você. Você vai fazer o quê? Você vai convidar essas pessoas para cada uma delas escrever o nome de 3 pessoas num papel e orar por aquelas pessoas durante um determinado tempo. Pode ser um jejum de 7 dias, com líquidos, com, sei lá, uma refeição, 2 refeições, tiram o jantar. Um jejum de Daniel de 21 dias. Aí você ora a Deus e Deus vai te dar uma direção de um jejum real, que vai fazer as pessoas estarem pagando um preço pela salvação dos seus familiares, dos seus amigos. Terminado esse período de jejum, as pessoas, depois do jejum e da oração, as pessoas devem convidar as pessoas que tinham seus nomes escritos no papel. Esses nomes que ficaram em oração durante 7 dias, durante 21 dias, durante 30 dias. Né? Ou então, serem convidadas aquelas pessoas que foram sinalizadas por Deus. É muito importante que isso seja uma coisa que o líder da célula esteja atento. O que eu estou fazendo? O que eu estou mobilizando a minha equipe para que vidas cheguem? Porque as pessoas não vêm aleatoriamente, as pessoas não vêm porque são amigos, porque são familiares simplesmente, porque os líderes daquela célula, os discípulos daquela célula são pessoas simpáticas e carismáticas. Não, as pessoas vêm para uma transformação espiritual à medida em que a gente conquista isso no mundo espiritual através do jejum e da oração. Amém? Por exemplo, a geração Gênesis terminou uma campanha de jejum de 21 dias. A geração videira do Dr. Maurício também, né? Terminaram 21 dias de jejum. Então, não tem como um processo de jejum não santificar os líderes e não gerar um crédito no mundo espiritual de vidas que foram tiradas das trevas, que foram já salvas no mundo espiritual e agora elas vão se materializar nas células. Elas vão vir, pelo poder do Espírito Santo, vão ser trazidas ao arrependimento, vão ser trazidas para esse encontro definitivo com Jesus. Amém? Então, uma célula precisa orar por vidas e orar não só por pessoas específicas, orar pelas famílias, pelos familiares de cada um dos participantes da célula, como orar pelo edifício. Tem uma célula, não pode ter uma célula sem oração por aquele condomínio, oração por aquele prédio, ou às vezes é um edifício, às vezes é um condomínio cheio de casas, cheio de edifícios. Então você orar por aquele prédio, por aquele condomínio, por aquele bairro, sempre, toda reunião, o líder da célula precisa orar, interceder e abençoar e profetizar a salvação das vidas dos vizinhos ali, das famílias todas naquele lugar, naquele bairro, ok? E isso aí é respondido por Deus, queridos. Deus, Ele opera. Se em uma célula com 6, cada um trouxer essa célula vai crescer rapidamente, ok? O líder deverá sempre mobilizar a sua célula para o crescimento, levando a equipe a orar, a jejuar, junto com ele, e estimulando a cada reunião todos a trazerem pessoas novas. Eu queria fazer rapidamente aqui um teatrinho dessa prática do crescimento de uma célula. Eu vou pedir que venha correndo aqui comigo o Steves e a Jéssica, que hoje eles vão ser líderes de célula. Me ajuda aqui, pastor Fernando, me ajuda aqui, Dudu. Vem aqui, Dudu. Me ajuda aqui a tirar esses negócios aqui. Corre aqui, eu preciso de gente rápida aqui. Vem você também, discípulo do Anderson, vem. Vem cá, me ajuda aqui, tira tudo. Isso, ó, vocês, os meninos, abra aquela porta ali que tem umas cadeiras, nós vamos botar umas cadeiras aqui. Isso. Põe isso aí para lá, pastor Fernando. Isso. Os líderes de célula, vem aqui comigo. Arruma a casa aí para a célula, gente. Tira esse negócio daí. É uma dinâmica, uma coisa prática que vai mostrar a forma correta de uma célula crescer. Faz um círculo, um círculo. Pode pôr, no primeiro momento aqui, 8 cadeiras. Isso. Vamos lá. Quantos tem aqui já? Isso, está faltando
Tá faltando mais... Vem uma mulher aí, vem uma mulher. Vem você aqui, Nara. Vem você, Nara. Minha personal trainer. Olha como eu estou ficando elegante e forte. É culpa dessa menina aí. Isso, podem sentar na célula, os líderes estão aqui. Puxa essa cadeira fica assim. Vamos lá. Essa célula não pode ficar dispersa, tem que ficar aqui bonita. Pode sentar todo mundo. Aqui o que nós temos, ó? Casal de líderes, bonito aqui na célula, tá certo? Deixa eu ficar aqui porque vou ter que orientar. Eu vou fazer o papel do Espírito Santo aqui, eu vou orientar esses líderes de célula aqui. Amém? Então vamos lá. Aqui, uma célula que foi enviada, Steve e Jéssica, com os discípulos que eles ganharam, né? E essa célula começou. O que aconteceu? Nós vamos falar de conta, vai fazer de conta que isso aqui é um mês, vai passar um mês, né? Não é uma semana após semana. Aqui, cada etapa que acontecer aqui é o resultado de vidas salvas e consolidadas de um mês. Então, no primeiro mês, o que aconteceu? 6 pessoas numa célula, lideradas por um casal. Todos eles jejuaram 21 dias. Então, vai dar o recado aí que todo mundo tem que jejuar e orar, porque o objetivo dessa célula não é ficar na moleza, é ganhar vidas. Amém, queridos. Nós vamos jejuar e orar por 21 dias. Não é o clube da Luluzinha. Então, a gente nem do Bolinha, a gente tem que jejuar para ganhar vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Põe o papel. Amém. E vamos marcar então no papel as vidas, né? Que a gente vai trazer 3 vidas para a próxima célula, para a gente orar por eles, os familiares, né? Os amigos, os vizinhos, né? Todo mundo que a gente quer trazer para a célula, a gente vai orar especificamente por eles, para que eles possam vir. Amém? Amém. 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 Aí eles jejuaram durante 21 dias. E aí começou o processo de busca das pessoas. Então pode todo mundo lá tentar buscar algum. Metade da célula consegue, metade não consegue. Pode ir lá embaixo. Três vão voltar sapateiro, 3 não vão conseguir ninguém. Pronto, pode sentar. Pode sentar. Isso. Pode sentar. Isso. Olha lá, a Nara trouxe um moço bonitinho para a célula. Ora aí, Nara, que esse pode ser o seu futuro marido. Né? Pronto. Ó, já encheu a célula. Tá certo? Quantos chegaram novos? 3. Todo mundo trouxe. Todo mundo trouxe. Tá, tudo bem. Na verdade era para ter 9. Né? Mas tudo bem, foi o jejum, foi muito forte, moveu o mundo espiritual, a célula cresceu. Terceira semana, todo mundo vai buscar vidas. Dos 9, só 3 trouxeram, mas 2 faltaram. Então vamos lá. Pastor Fernando e Pastor Regina não volta para a célula essa semana, fica em casa, assistindo televisão. Foram roubados porque teve jogo do São Paulo. Então vamos lá, todo mundo, buscar vidas. Vamos buscar vidas. O que aconteceu? Teve encontro com Deus. Amém? Depois de 3 meses, teve a primeira, a segunda, a terceira, o terceiro mês. Depois de 3 meses, todo mundo foi
para o encontro com Deus. Cadê o líder? Ih, o líder está buscando mais cadeira. Vem para cá, líder. Vem aqui perto de mim, líder. Isso. Vamos lá. Amém, queridos. Como foi o encontro com Deus? Vocês gostaram do encontro? Amém. Alguém tem algum testemunho do encontro? Amém. Amém. Agora que todos foram batizados com o Espírito Santo, vamos ganhar vidas, todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Só metade traz. Mais uma semana. Ó, essa célula está parecendo a célula do pastor Fernando Quintero. Já é uma congregação já. Pode vir, vocês vêm aqui para cá. Agora presta atenção numa coisa. O que aconteceu? Olha, pode vir, vem para cá. Fica aqui do meu lado aqui. Vem cá. Isso. O que aconteceu? Nesse processo todo aí, um casal se destacou, que foi a Nara e o Edu. Então eles trouxeram mais gente. Metade desse povo que está aqui foram eles que trouxeram. O que o líder da célula tem que fazer em todo o processo, semana após semana, mês após mês, passa encontro, passa reencontro, ele tem que prestar atenção nas pessoas que estão tendo melhor desempenho no ganhar e no consolidar vidas. E é também aqueles que estão galgando os passos da visão a ponto de não ficarem devedores nos passos da visão. Ou seja, um líder multiplicador que não vai para o encontro é fria. Se ele não vai para o encontro, não. Um líder multiplicador que não termina a escola de líderes, ele vai ter problema se ele for enviado. Isso é muito, muito seguro, é básico. A gente já teve célula aqui que tinha 18 mulheres, só que ninguém ia para a escola de líderes, essa célula não existe mais. Por quê? Porque se os passos da visão não acontecerem, pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola de líderes, reencontro e assim por diante, a visão não se consolida, queridos. Nós não podemos queimar as etapas, nós não podemos deixar de fazer com que as pessoas sejam curadas e tratadas pelos processos da visão, pela unção que tem em cada degrau. Amém? Então, o que aconteceu? Edu e a Nara é o casal multiplicador. É o casal bola da vez. O que os líderes vão fazer? Fica aqui, líder, que você tem que ficar aqui no meio da célula, que você não pode ficar longe. Você vai dar os parabéns para eles e dizer que eles ganharam muitas vidas, que eles estão de parabéns, porque eles foram para um encontro com Deus, eles fizeram a escola de líderes, e eles agora vão ser enviados. Amém, queridos. Vocês são uma bênção. Nós amamos vocês, né? Vocês foram realmente destaque, né? O Senhor permitiu isso na vida de vocês, né? Vocês fizeram todas as etapas realmente, né? Vocês ganharam 7 pessoas para Jesus, né? Fizeram todos os passos da visão, né? Já fizeram a escola de líderes, né? E a gente quer enviar vocês para uma nova célula, né? Essa célula vai ser uma célula de poder, de multiplicação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus pela nossa célula aqui. Então preste atenção. Esse processo de todas as pessoas estarem estimuladas a ganhar, se isso for acompanhado com oração, se isso for trabalhado com jejum, se isso for uma linguagem dentro da célula, ganhar vidas, e essas vidas sempre encontrarem dentro da célula amor, atenção, serviço, a célula cresce muito, ela é uma célula multiplicadora. Mas o que eu queria sinalizar aqui hoje através desse teatrinho? Que é importante o líder da célula ser o promotor do crescimento da célula. O líder não pode estar desanimado, ele não pode adotar uma linguagem assim, minha célula não vai, uma célula não cresce.
Não, está na mão do líder da célula fazer a célula crescer. Se esse líder buscar a face de Deus, se esse líder orar, se esse líder formar uma equipe através de estimular e trabalhar com a cooperação das pessoas da célula, a célula começa a ganhar vida e começa a ganhar força de novo. E eu digo para você, não deixe a sua célula cair na estagnação. Não deixe a sua célula virar uma coisa mecânica, uma coisa sem vida, uma coisa sem graça. A célula tem que ter alegria, a célula tem que ter festa para os novos que chegam. Esses novos eles têm que ser acompanhados, cada um por um líder da própria célula. A gente precisa treinar um pouquinho a nossa célula no processo de consolidação também, de dar atenção para as pessoas, fazer um trabalho de equipe para levar essas pessoas para o encontro. Então é lógico que alguém ganhou, mas vai ter alguém que vai dar suporte. Essa pessoa mora perto da sua casa, você pode pegar ela para mim. É um colega seu de célula que você vai pedir ajuda para ele, para te ajudar a consolidar aquela pessoa que foi ganha. E levar essa pessoa para o encontro, e ir caminhando com essa pessoa de uma forma perseverante nos passos, porque às vezes não é no primeiro encontro que a pessoa pode ir, tem as lutas, tem as dificuldades, mas se a gente tiver nesse foco, nessa determinação de fazer a célula crescer, a célula cresce, a célula se multiplica. De que forma? Você trabalhando essa linguagem evangelística na célula e você prestando atenção em quem é que está tendo êxito no ganhar, no consolidar e no discipular. Por quê? Porque existem pessoas que têm um nível maior de dificuldade. Não tem problema. Essas pessoas devem ficar tranquilas. Essas pessoas não devem se sentir um peso morto na célula. Elas são minhas ovelhas, elas são parte da igreja. Elas são pessoas amadas que têm um tempo diferente para dar fruto. Tem gente que chega, entende a visão, começa a dar fruto do dia para a noite. Tem outras pessoas que ainda têm que passar por um processo de cura, por um processo de amadurecimento. Então, cada pessoa no reino de Deus tem um tempo. Mas o que é importante? O líder da célula ter olhos para aqueles que têm a visão no Espírito, para aqueles que têm uma unção dada por Deus para ganhar vidas. E ser respeitador dessa unção na vida do seu discípulo que ganhou. Porque não adianta você pegar os discípulos que alguém ganhou e dar para outro cuidar. Então, quando você faz isso, aquele que ganhou fica triste, ele fica desmotivado, ele fica ferido, e aí ele pode até parar de ser um ganhador, né? Então, o que você vai olhar? Aqui, os líderes da célula olharam, né? É porque, assim, infelizmente, esse nosso teatro não teve ensaio, ficou meio bagunçado assim. Eu fiz uma caixinha, eu fiquei a tarde inteira bolando isso aqui. Eu fiz uma caixinha com uns papeizinhos coloridos que estava escrito assim: traga mais um, não traga ninguém, falte na célula, né? Que era para eles iam distribuir. Então todo mundo quando descesse já sabia o que ia fazer. Mas eu, quando na hora de sair de casa, esqueci a caixa lá em casa. Só percebi que isso aconteceu quando eu abri a porta do carro aqui dentro da igreja, né? Aí não tinha como ir buscar lá. Mas deu para você entender, né? Que a célula cresce pelo trabalho, como diz a palavra, né? Pela justa cooperação de cada parte que efetua o crescimento em amor. Amém? Então, as células precisam de oração, de jejum e desse trabalho evangelístico de convidar pessoas. E quando isso é feito, a célula cresce, então o líder precisa ficar de olho em quem está trazendo mais gente. Porque aquele que está trazendo, ele precisa ser trabalhado, ensinado, estimulado, ajudado na consolidação. Porque o líder já vai ficar olhando e falando assim: esse casal é o casal que eu vou enviar na minha próxima multiplicação. Amém? Se você não preparar sucessores, você não terá sucesso. Onde não tem sucessor, não tem sucesso. Amém? A missão de Moisés só teve sucesso porque tinha um sucessor, Josué. O trabalho e a unção de Elias só continuaram porque Elias fez um sucessor, Eliseu. Amém? E assim vai. E a missão de Jesus só está tendo sucesso na terra porque ele fez um sucessor, você. Amém? Então, um aplauso para Jesus. E duas coisas só que eu quero finalizar aqui para a gente cravar essa reunião aqui e terminar 10h30 só com a oração. O casal multiplicador deve ser enviado com todos os discípulos que eles ganharam, de preferência para uma célula na casa deles. Amém? Sabe qual é o alvo de Deus? Que você tenha uma célula na sua casa. E pode se preparar, abrindo o coração,
orando por isso, porque Deus vai abençoar a sua casa, vai te dar uma casa maior. Ele fez isso comigo. Ó, eu comecei minha célula com 5 pessoas numa casinha que era um ovinho, assim, era aquelas casinhas de 5 metros de frente, que cabia o carro assim, tinha uma portinha do lado para entrar. E Deus foi ampliando as estacas da minha tenda, por quê? Porque Ele viu que eu tinha um coração disposto a servi-lo, abrindo as portas da minha casa para receber uma célula. Amém? Para levar a palavra de Deus dentro da minha casa e servir a Jesus com aquilo pouco que eu tinha. Então, é importante que você deseje isso, ter uma célula na sua casa. O líder deve estar sempre em busca do crescimento e da multiplicação de sua célula, de olho nos discípulos que exercem liderança e que são ganhadores e também bons consolidadores. Por quê? Porque se essa unção de ganhar e de consolidar, que existe naturalmente na vida de algumas pessoas, como aqui no nosso caso foi o Edu e a Nara. Na verdade, os discípulos que eles iam trazendo, eles tinham que ficar tudo ali em volta deles, para o teatro ficar mais claro. Mas como não teve ensaio, foi tudo muito improvisado, não deu para ver isso com clareza. Eu precisei falar, eu precisei explicar. Então, esse casal, eles ganharam 7 vidas. Agora é natural que essas 7 vidas se identifiquem com eles. E vai ser uma célula forte, vai ser uma célula saudável, porque eles têm uma identificação, eles têm um laço de paternidade espiritual com essas pessoas que eles trouxeram, e as pessoas também respeitam eles, porque foram ganhas por eles, foram amadas e consolidadas por eles. Então essa célula, quando ela for enviada, ela já vai certamente ser uma célula saudável se observar os mesmos princípios. Se eles continuarem em santidade, se eles orarem, se eles jejuarem, e se a célula for motivada a todo mundo trazer vidas novas. Ok? A equipe de 12 se forma através da escolha de discípulos santos, comprometidos e que estejam na escola de líderes. Ok? Então, como é que esse líder de célula vai formar os 12 dele? Ele vai olhar quem são as pessoas que estão dando os passos da visão, por exemplo, já passaram pelo encontro, estão na escola de líderes, são comprometidos com Deus e que amam a visão, né? Porque a gente vê que quem ama a visão, fala bem da visão, é feliz, não falta, está presente, traz vidas. Então, é importante que a gente analise isso para formar a nossa equipe de 12. E quando um líder 12 tiver seus 12 fazendo células, cada um com a sua célula, então o líder de 12 que enviou as 12 células pode parar de fazer a sua célula. Ele não vai mais fazer célula, ele só vai supervisionar as células que ele está gerando e que ele está multiplicando. Ele vai ser um supervisor de células e uma pessoa que vai fazer estratégia e supervisão para que as suas células multipliquem. Hoje, muitos dos 12 que já têm os seus 12 fazendo células pararam de fazer uma célula porque eles enviaram os seus 12 para serem líderes de célula. Tá bom? Então é isso. Eu quero fazer uma oração. Queria que você ficasse de pé. E que nós orássemos pelas nossas células. Amém? Eu queria que você levantasse sua voz a Deus e pedisse ao Senhor a bênção de ser um líder de célula. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos amar as vidas, que nós possamos fazer discípulos, que nós possamos influenciar as pessoas através do nosso ministério. Cada pessoa que está aqui tem uma chamada ministerial. Cada pessoa que está aqui foi chamada para ganhar vidas. Cada pessoa que está aqui é chamada a ser um líder. E à medida em que você pedir isso para Deus, Deus no sobrenatural vai realizar. Talvez pode parecer para você uma coisa impossível, uma coisa distante você ser um líder de célula. Por quê? Porque você se acha imaturo, você se acha frágil, você tem aí como aquela moça que disse que recebeu uma cura, a timidez, o medo, né, de falar em público. Mas quando a gente dispõe o coração, quando a gente pede para Deus fazer essa obra na nossa vida, Ele faz. E Deus só pode fazer na nossa vida aquilo que a gente de fato quer, aquilo que a gente deseja. Amém? Tudo que na nossa vida representa construirmos alguma coisa, realizarmos alguma coisa para Deus, depende da gente pedir para Ele.
Você só vai conseguir ganhar vidas se você pedir as vidas para Deus. Você só vai ter uma célula se você pedir para Deus, dizendo, eu quero ser um líder de célula. As pessoas sempre diziam para mim, quando eu era um novo convertido, você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. E eu escutava isso, isso não fazia muito sentido para mim, porque eu não tinha isso como sonho pessoal, eu não tinha esse desejo no meu coração. Mas aquilo foi entrando em mim, foram falando, e eu já liderava uma célula, e eu estava feliz de liderar minha célula, eu comecei a achar graça naquele negócio de cuidar das pessoas. E um dia eu lembro que eu estava indo para o trabalho, e eu parei num farol, e eu orei assim, e falei assim para Deus, Senhor, está todo mundo dizendo que eu vou ser pastor, até o meu próprio pastor está falando isso, e se isso vem do Senhor, se isso é a tua vontade, eu quero ser pastor. E aí eu acho que deu certo, né? Você acha que deu certo? Você acha que eu sou um bom pastor? Então dá um aplauso para o Senhor. Hoje eu sou um pastor de pastores, um pastor de apóstolos, amém? Então vamos orar, porque Deus vai fazer esse tipo de milagre, esse tipo de benefício para a sua vida também. É muito bom a gente servir a Deus, é muito bom a gente ser discípulo, mas melhor ainda a gente ser líder. Sabe por quê? Porque quem é discípulo recebe bastante, mas quem é líder dá. E Jesus disse, é mais bem-aventurado dar do que receber. A bênção para quem está dando é maior do que para quem só está recebendo. Amém?